Quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. E Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. E Ele fez tudo por amor. Não temos o direito de não fazermos tudo por amor. Êxodo capítulo 14. Vou falar com você nessa noite sobre a nossa autoridade em Cristo Jesus. Então, a nossa autoridade em Cristo Jesus. Êxodo capítulo 14. Antes de lermos, olhe aqui para mim rapidamente. Ontem minha irmã se casou. E eu não quero nem pensar em nada agora. Mas deve ser difícil ser pai. E aí, quando a gente estava indo pro lugar do casamento, praticamente parecido com a ovelha sendo levada ao matadouro, a gente parou num pedágio e eu vi uma polícia, assim, eu estava dirigindo o carro, e tinha uma polícia, não sei se você já se deparou com isso, tem uns policiais que ficam atrás da cabine, só esperando alguém passar, ele vai olhar para sua cara, se ele não for com a sua, ele vai te parar. É normal. Só que não sei se você é assim, eu sou. Quando eu vejo um policial, tá tudo certo comigo, o documento tá certo, tá tudo muito certo comigo e com o carro. Mas quando eu vejo um policial, eu tremo todinho, quem também? Não dá um negócio ver aquele cara com aquela roupa, com aquele senso de autoridade, vai lá em cima e em mim pelo menos, dá uma tremedeira. E aí a hora que a gente parou nesse radar, esse policial tava na frente assim, eu falei, meu Deus do céu. Você já começa a pensar na hora, quem que foi a última pessoa que entrou no carro? Será que deixou alguma coisa aqui dentro? Você já monta um filme na sua cabeça, né? Por quê? Porque ele está vestido de autoridade, uma autoridade que você não se enxerga vestida. Olha para cá. E quando eu vi aquela cena ontem, de uma forma ou de outra, surgiu essa mensagem dentro do meu coração. Por quê? Você já foi num banco e percebeu que toda vez que chega uma polícia, todo mundo faz... Você já percebeu sim ou não? Dá uma olhada. Quando entra alguém fardado, quando entra alguém vestido de autoridade. No mundo corporativo, por exemplo, eu trabalhei no mundo corporativo há alguns anos da minha vida. E toda vez que chegava o diretor da empresa, todo mundo, moço. Você estava fazendo trabalho, você estava lá escrevendo, você escrevia até mais rápido. Porque quando uma autoridade se apresenta, tudo muda em volta. Acontece algo que tudo muda em volta. Sim ou não, gente? De verdade. Agora, existem três coisas, eu queria começar daqui, três coisas que diferenciam, por exemplo, vamos usar essa figura do policial, porque foi o que aconteceu ontem, né? Que diferencia um cidadão comum como eu, naquele momento, e o policial. A primeira coisa é a postura. Essa semana eu estava almoçando com o Cagal, a gente foi ter um tempo junto, numa churrascaria aqui em São Caetano, e entrou 3 policiais. Quando entrou 3 policiais, eles andavam de um jeito. Eu olhei pro Cagal e falei assim, mano, eu queria andar desse jeito aí. Porque você tem um peso no uniforme, na roupagem, do que eles estão vestidos. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai entender onde a gente vai chegar. Primeira coisa que você percebe na diferença de um cidadão como eu e desse policial é a postura. Você nunca vai ver um policial fardado sem postura. Nunca na vida, porque ele está uniformizado. E quando você está de uniforme, você tem que representar com a sua postura o uniforme que você veste. Sim ou não? Sim ou não, gente? Normal. Então, quando você está vestido de autoridade, você tem que representar com a sua postura o como você está vestido. Ninguém aqui tem coragem, por exemplo, de se apresentar diante do presidente. Vou escolher uma roupa para ir diante do presidente. Aí você põe um shorts e um chinelo. Fala, você mesmo, você faz isso? Não, se pensou que faz, é por isso que nunca vai. Postura. Você tem que ter postura para se comportar mediante a autoridade que você tem. Está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Ok. Agora, a primeira coisa é postura, a segunda é posicionamento. Meu pai foi policial, não sei se você sabe disso. Não parece, né? Ele é sorridente para todo mundo. Meu pai foi policial. Quando eu nasci, ele deixou de ser policial. Mas meu pai, até hoje, ele tem um negócio. Ele não gosta de sentar num restaurante virado para a porta.
Ele gosta de ver a porta o tempo inteiro. Então, ele nunca senta com a porta para trás. Ele sempre quer sentar na frente para ele ver a porta. Porque o policial, ele tem um certo tipo de posicionamento que nós não compreendemos. Para mim, tanto faz, de costas, de frente, vai mudar o quê? Para mim não muda nada. Mas para o meu pai, que já vestiu essa realidade desse uniforme, faz toda a diferença. Então, ele só senta virado para a porta. Ele tem que ver a porta. Então, a primeira coisa é postura. A segunda é posicionamento. Terceira é a roupa. Imagina só você um dia passando num lugar assim, ó, e um policial fardado manda você parar. Você para ou não para? Para ou não? Mas no outro dia ele tá de chinelo, shorts e camiseta. O mesmo policial, ele manda você parar. Você para ou não para? Não, por que não? Porque você não respeita a figura humana, você respeita o uniforme. Você respeita a vestimenta. Fala comigo assim, eu respeito a vestimenta. Pronto, pegou. Se você entender isso aqui, acabou a mensagem para você. Não é sobre o Vitor, mas é sobre de quem o Vitor se veste. A Bíblia diz que eu fui revestido de Cristo. Significa então que da mesma forma que você respeita o uniforme, o mundo espiritual respeita o uniforme também. Que uniforme é esse? Cristo Jesus. Cristo é a autoridade, foi Ele quem disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, nada foge da minha autoridade, nada foge da minha legislação. Você vai pegar isso aqui até o final dessa reunião. Vamos ler, Êxodo capítulo 14, verso 10, repita só comigo uma coisa assim, eu tenho autoridade não conquistada, a autoridade na minha vida é herança, isso precisa ficar fundamentado. A autoridade do cristão ela não é conquistada, ela é recebida. Você recebe a autoridade, porque Deus é bom, não porque você foi bom. Diferente de um policial que só se veste porque estudou para, nós cristãos somos revestidos de Cristo, não porque estudamos para, mas porque recebemos dele. Amém? Faz sentido isso, sim ou não? Então vamos lá, Êxodo 14, a partir do verso 10, eu quero, por favor, preste atenção, vamos lá. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Versículo 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Olha para mim, deixa eu te contextualizar. O que está acontecendo aqui é o seguinte, você lembra de Abraão? Deus chama Abraão e fala para Abraão, Abraão, vou fazer de você pai de nações. Você vai ser pai de uma nação próspera, abençoada, tudo menos escrava. Aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Isaac tem um filho chamado Jacó. Jacó é o famoso lutador com anjo. Você já ouviu falar de um cara que lutou com anjo, é Jacó. E Deus mudou o nome dele. Jacó passa a ser Israel. E de Israel, então, surge a nação de Israel. De Israel nascem 12 filhos, chamados 12 tribos. Você sabe muito bem disso, não quero entrar no detalhe. Se você não sabe, próxima escola, Mateus, semestre que vem. Aleluia. Nesse momento, onde Deus promete para Abraão que ele vai ser pai de multidões e pai de nações, Deus olha para ele e fala, Abraão, você pode olhar para as estrelas do céu, que você não vai conseguir contar o tamanho de filhos que você vai ter. Ok, Abraão crê na promessa, você sabe disso, vem Isaac, vem Jacó, e de repente toda a descendência de Jacó, as 12 tribos, que representam os 12 filhos de Israel, estão completamente oprimidas pela escravidão. Eles se tornaram escravos de Faraó, escravos do Egito. Uma linhagem que foi prometida, no sentido de Deus olhar e falar, você vai ser a nação mais próspera, de repente a nação mais escrava. Faz sentido isso, sim ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim, gente? É nesse contexto que nós estamos entrando agora. Aí o que acontece? A nação de Israel está escrava por 400 anos. Quantos anos? Aí Deus chama um cara chamado Moisés. Fala, Moisés, você vai ser o libertador. Moisés é o primeiro tipo de Cristo na Bíblia. Primeira vez que Cristo aparece em sua figura extrema é em Moisés, libertando do Egito um povo. O que é isso? É Cristo libertando o seu povo da humanidade. Agora olha só, Moisés, ele olha para Deus e fala, Deus, sou gago, você sabe bem da história, mas Deus fala, eu vou colocar minha mão sobre você, você vai tirar meu povo de lá. O que Moisés faz? Vai até o faraó, quando ele chega no faraó, ele fala, libere o povo de Deus. Aí você sabe da guerra, tudo mais, vem as pragas e tudo isso que não vale a pena entrar em mérito agora. Porém, uma coisa acontece, ele consegue. O povo de Deus é libertado da escravidão, o faraó pede para o povo ir embora e eles saem. A teologia conta que é mais ou menos uns 5 milhões de pessoas. 5 milhões, agora pensa. E quem era o líder? Moisés. Quem Deus chamou? Moisés.
Aí pensa só, eles estão lá no deserto. Só que a Bíblia também diz que era para o povo de Israel ficar no deserto quanto tempo? 40 dias. Quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Ó, eu sei que isso pode ferir a doutrina e a teologia de alguém, e esse não é o caso. Eu não quero fazer isso de forma alguma, porém, fica nítido aqui. O que é que pode fazer 40 dias se tornar 40 anos? O que pode fazer? Deus prometeu uma coisa para você, que era para acontecer em 40 dias, não acontece, acontece só depois de 40 anos. O que faz 40 dias se tornar 40 anos? Eu vou dizer para você com todas as letras. Tem coisa na nossa vida que não se cumpriu ainda, não é porque Deus não fez acontecer, já existe. É questão de 40 dias em 40 anos. Está demorando demais, não é porque Deus não fez. Vou te explicar. Obviamente não vou fechar a conta dizendo que é só isso, mas tenho certeza absoluta que talvez a coisa que mais atrase a vida de alguém é a murmuração. Murmuração. Infelizmente, graças a Deus elas não vieram hoje, os murmuradores, amém? Amém. Piadinha de pastor, né? Infeliz. Porém, a verdade é que todos nós aqui ou somos ou conhecemos alguém que nunca está satisfeito. Quem é que conhece alguém que nada nunca está bom? Quem levantou a mão é porque é você essa pessoa, aleluia. Brincadeira. Agora olha para cá. Pensa só. Deus liberta o povo da escravidão e o povo começa a murmurar. Aí Deus manda maná do céu. Deus põe fogo para esquentar eles na hora de dormir, ou seja, Deus mandou cobertor. Depois Deus mandou guarda-chuva, guarda-sol na verdade, né? Para proteger eles do sol. Deus fazendo tudo por eles e eles reclamando. Já viu gente assim? Se o culto é 3 horas, demora demais. Aí você faz um culto de 1h30, rápido demais. Já viu gente assim? Que nunca nada tá bom. Come a comida perfeita. Nossa, mas faltou sal. Não estou falando que você tem que achar comida ruim boa, mas eu estou falando que você precisa parar de murmurar. Murmuração atrasa. Murmuração atrasa, guarde isso. Murmuração faz 40 dias se tornarem 40 anos. Amém? Dá para entender isso, sim ou não? Ok, agora esse povo de 5 milhões de pessoas, liderados por uma pessoa chamada Moisés, de repente, avista a terra prometida, só que tem uma coisa, ela está do outro lado do mar. E aí eles olham, ele está diante do mar, Moisés e 5 milhões de pessoas atrás, e aí piora a situação. A Bíblia diz que atrás deles vinham as cavalarias de Faraó, arrependidos. A gente vai dizer que é o meu de novo. Não, no culto das 5 meu celular começou a apitar desse jeito aí. E não era nada, não entendi até agora o que era. Enfim, o Espírito Santo ligando para você. Olha cá. O que acontece é o seguinte, Moisés está diante de um mar, com 5 milhões de pessoas atrás dele, e o exército de Faraó está vindo atrás, arrependido de ter liberado ele. Só que tem uma coisa, eles sabiam de uma coisa, se eles chegarem até nós, eles não vão pegar a gente e levar de volta, eles vão matar a gente. Eles vão vir com guerra, eles vão querer reconquistar a nossa liberdade. E aí esse povo começa a olhar para Moisés e falar assim, Moisés, por acaso faltava túmulo lá no Egito, para você tirar a gente de lá? Porque você fala para a gente que vai tirar a gente de lá, para inserir a gente numa terra prometida, e a gente vai acabar morrendo no deserto? Aí o povo olha para Moisés e fala, está faltando túmulo no Egito? Olha que povo ingrato. Olha que povo ingrato. Moisés fazendo tudo que fez por eles. Ele disse, você tirou a gente de lá só para a gente morrer aqui? Pelo menos lá a gente ia ser enterrado como gente. Aqui eles vão atacar a gente no mar. Aí olha a continuação do texto. Próximo verso, 12. Moisés respondeu ao povo. Olha a resposta de Moisés. Não tenham medo. Fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Quando? Hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Verso 14. O Senhor lutará por vocês. Então somente, fala assim para você mesmo, a alma, acalme-se. Você não manda em mim. Acalme-se. Por isso que Davi dizia, ó minha alma, por que anda abatida? Por que uma alma abatida está abatida sabendo que Deus é o seu Senhor e seu Salvador, Davi disse. Alma, aquieta-te dentro de mim. Aquieta-te dentro de mim. Olha lá, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Agora olha para cá. Pega essa sua cabeça agora, minha cabeça, nossa cabeça, que foi ensinada completamente religiosamente durante muito tempo, que disseram, que as pessoas, você contava um problema, o que as pessoas diziam para você? Clame a Deus, sim ou não? Por exemplo, bati o joelho, clame a Deus. Não sei o que, clame a Deus. Preciso de um emprego, clame a Deus. Não sei o que, clame a Deus.
O que a gente não tem resposta, a gente fala o quê? Clame a Deus, irmão. É verdade ou não é, gente? Sim ou não? Quantas vezes você não foi se aconselhar com alguém e aconselho foi, clame a Deus. Agora você imagina essa cena. Moisés foi clamar a Deus pelo povo. E aí Deus olha para ele e fala, por que você está clamando? Você consegue imaginar Deus olhar para você e falar, por que clamas? Dá vontade de falar, porque você é Deus? Só que tem uma conotação aqui que fica implícita no texto, que é o quê? Esse clamando no original significa chorar e gritar. Ele está dizendo, oh, Moisés, por que você está desesperado? Por que você vem a mim desesperado dessa forma? Eu escutei uma história um tempo atrás deve fazer uns 4 anos. Sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que citar 5 das melhores pregações que eu ouvi na minha vida, essa encaixaria em uma das 5. Um homem conheceu uma mulher na igreja, cresceram na igreja, viviam na igreja, casaram-se virgens na igreja. Sabe aquele negócio santo? Que todo mundo olha e fala, uau, que modelo, sabe? Casaram. Depois esse casal teve 3 filhos. O cara feliz da vida, satisfeito, trabalhava, tinha um bom emprego, uma mulher, mãe dos 3 filhos, tratava os filhos super bem, enfim. O que acontece? Essa mulher conhece um homem na internet. E do nada, ela fala, vou embora. Depois de 3 filhos, ela olha para ele, vou embora. Sumi. Sumiu. Agora, esse cara entrou em crise, desespero. Aí ele conta que ele foi para o quarto dele, entrou dentro do quarto e começou a gritar desesperadamente, Deus, aonde você está? Cadê você agora? Deus, você não está vendo que eu estou em apuros? E ele falava assim, que olhava para Deus, falava, Deus, eu estou em apuros. Gritava. E ele falou assim, olha, e de repente uma voz tão simples e suave, quase que não dava para escutar, me disse, você não está em apuros. Aí ele falou assim, ou eu endoidei, ou Deus pirou. Porque como Deus, olhando para mim agora, eu tenho 3 filhos, a minha mulher foi embora, eu estou cuidando sozinho das minhas 3 filhas, eu tenho que contar para eles um dia que a mãe foi embora porque conheceu um cara na internet. E Deus dizia para ele, você não está em apuros. Você está sendo egoísta. Porque quem está em apuros é ela e não você. Aí ele falou assim, será que você pode parar de pensar em você? E ir lá salvá-la? Resultado, fazem uns 10 anos que isso aconteceu. Eles ainda estão juntos e eles continuam servindo o Senhor na igreja deles. Porque um dia ele escutou Deus dizer, você não está em apuros. E na cabeça dele, ele estava no maior apuros da história. Mas nós precisamos pensar como Deus pensa. Apuros para o homem é oportunidade para ele. O que você chama de apuros, Deus chama de matéria-prima. O que você chama de pecado, Deus chama de matéria-prima. O que você chama de falha, Deus chama de matéria-prima. Porque você nunca saberia o que é a cruz se não tivesse tido a matéria-prima do pecado de Adão. Deus não se desespera aí, deixa eu te contar. Você não está em apuros. Deus é por você. Ninguém que entende que Deus é por você entra em apuros. Você não está em apuros, você está salvo. Aí o que acontece? Deus olha para Moisés e fala, Moisés, por que você grita e chora? Por que você está clamando a mim dessa forma? Aí é legal a continuação do texto. Deus continua dizendo, diga aos israelitas que sigam avante. Próximo. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem a terra seca. Olha para mim. Se você conhece a história de Moisés, você sabe que quem deu essa vara para Moisés foi quem? Deus. Quando? Quando Deus o chamou. Deus chama Moisés e dá a vara. Aí de repente Moisés está lá no apuros. Nesse apuros que Moisés está, ele vai gritar com Deus e vai chorar, obviamente. Deus, tem 5 milhões de pessoas aqui me xingando. Tem 5 milhões de pessoas aqui falando um monte de mim. O que eu faço agora? Deus olha e fala, Moisés, por que você está gritando? Moisés, o que eu te dei? Moisés, quando eu te chamei, eu te dei tudo que você precisaria para cumprir qualquer coisa que eu vou te pedir. Moisés, o que eu te dei quando te chamei? Ele disse, uma vara. Então pega a vara que eu te dei e só erga ela. E o mar vai se abrir. E vocês vão passar no mar em terra seca. Meus irmãos, pergunto para você, quem foi que abriu o mar? Deus ou Moisés levantando a mão? Se Moisés não tivesse erguido a mão com a vara, o que ia acontecer?
Deixa eu te contar um negócio. Infelizmente, esse é o cenário da maioria da vida das pessoas hoje. Elas estão diante do mar. Elas estão desesperadas, e elas estão clamando, e elas estão gritando, elas estão desesperadas. Deus do céu, o que eu faço agora? Deus só prometeu para mim, eu consigo ver, nem está tão longe assim a terra prometida, nem estou tão distante assim, eu consigo estar ali, mas eu não consigo chegar, tem um mar na minha frente, algo me impede, algo não me deixa passar, e a gente está tentando convencer a Deus com o tom da nossa voz, ou com os nossos choros, ou com os nossos discursos, ou com jejuns, ou com orações, ou com campanhas, sei lá com o quê, convencendo a Deus, pelo amor de Deus, olha para mim, abre esse mar. E Deus está olhando dizendo, pelo amor de Deus, pegue o que eu te dei antes. E o que foi que Deus te deu antes? Cristo e a obra consumada. A vara de Moisés é um símbolo de Cristo e a obra consumada. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, toda vez que você vê um mar na sua frente, não precisa se desesperar, chorar e gritar. Toda vez que você vê um mar na sua frente, pega a vara da obra consumada e ergue ela mais alto. Pegue a vara da obra consumada de Cristo e ergue ela mais alto. Coloque ela ainda mais alto. Eu tive um sonho esses dias atrás, como eu contei para vocês esses dias. Esses 2 últimos meses foram bem difíceis no sentido assim, muita gente falando muita coisa, muita perseguição, muita intimidação, muita calúnia, muita coisa, enfim, nossa, uma situação assim, bem deplorável, de comentários, enfim, de muita gente de perto falando muita coisa errônea, enfim, muita intimidação. E aí teve um dia que eu estava dormindo e eu tive um sonho. E eu nunca vou esquecer desse sonho. Nesse sonho eu estava numa montanha muito alta. Eu estava numa montanha alta e Deus falava comigo e dizia, Vitor, fale Cristo. E lá naquela montanha alta eu falava, Cristo, Cristo. E eu virava assim e falava, Cristo. Eu ia virando na montanha falando, Cristo, 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 Cristo. Aí Deus me pegava e falava assim, vou te levar para montanhas ainda mais altas. E me levava a montanhas ainda mais altas. Chegava lá em cima e ele dizia, continue dizendo Cristo, agora fale mais alto. Aí eu falava mais alto, Cristo, 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 Cristo. Aí Deus falou assim, eu vou te levar a montanhas mais altas ainda, e quando eu te levar a montanhas mais altas, grite ainda mais alto. E ele me levava, e quanto mais alto ele me levava, mais alto ele pedia para eu gritar o nome de Cristo. E no final do sonho Deus resumiu tudo isso para mim assim, Vitor, continue subindo montanhas mais altas, e continue gritando ainda mais alto, que Cristo é e sempre foi suficiente. Nós, como igreja, aprendemos a menosprezar Cristo quando achamos que falta algo para Deus nos dar. Inconscientemente, nós menosprezamos o que Deus já nos deu em Cristo. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Por isso, meus irmãos, qualquer mar que tiver na sua frente, qual que é o nome do mar? Vou te dizer agora o segredo. É Cristo. Só que tem uma coisa. A gente quer as demais coisas. Esses dias atrás uma pessoa perguntou para mim na internet, Vitor, como eu faço para ser feliz no casamento? Eu disse, Cristo. Ela, não, mas isso é muito simplista. Eu digo, não, é porque você acha simplista que você não encontrou ainda. Eu encontrei o quê? Eu falei, o que a Bíblia diz, que quando Ele te deu Cristo, Ele te deu juntamente com Ele todas as demais coisas. Mas quando você acha que Cristo é simples demais para ser verdade, você deixa de achar nele o que já está tudo dentro dele. Está escrito, Ele me deu juntamente com Cristo todas as demais coisas. Todas é todas. Não te falta nada quando se tem Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem a vida. Agora tem uma coisa. Isso é muito importante eu fixar e fundamentar. Cristo é tão suficiente que Ele precisa se tornar até o fundamento da sua alegria. Porque se você falar, não, tudo me vai bem, por quê? Porque está tudo dando certo. Então, o dia que tudo der errado, você vai achar que não está tudo bem. Só que a verdade é que Cristo tem que se tornar tanto, todas as coisas, que você não é feliz porque tudo te vai bem. Você não é feliz porque você tem uma esposa maravilhosa. Você não é feliz porque você tem dinheiro na conta. Você não é feliz porque você tem carro. Você não é feliz porque você tem emprego. Você não é feliz porque você tem neto. Você não é feliz porque você tem saúde. Você não é feliz por isso. Você é feliz por quê? Porque eu estou em Cristo. E parece simplista, gente. Paulo fala, você não parece. Por isso que o evangelho é loucura para os sábios. Porque um sábio ouvir tudo isso e falar assim, esse menino não sabe de nada. Para ser feliz, você tem que saber da mente, você tem que conhecer isso, você tem que saber disso, você tem que se autoconhecer. Irmão, eu só preciso conhecer Cristo. Minha felicidade é Cristo. Ele é meu autoconhecimento. Eu me conheço quando o conheço. Cristo é suficiente a ponto de nada abalar a sua vida em Cristo. Agora tem uma coisa. Lembra que Jesus disse assim, olha, quando você constrói a casa na areia, vai vir o vento e vai balançar a sua casa. Mas quando você constrói a casa sobre a... Quem que é a rocha, meus irmãos?
pode vir o vento. Aí ele aumenta. Quando ele fala da areia, ele fala só do vento. Pode vir o vento. Mas quando ele fala da rocha, ele fala, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir qualquer coisa, você se torna inabalável. Por que você se torna inabalável? Porque você não está seguro, porque tudo está seguro. Você não está seguro porque suas finanças estão seguras, seus filhos estão seguros, seus filhos fazem escola. Não, sua segurança não é isso. Sua segurança é que você colocou a sua casa no fundamento correto, que é Cristo, e não importa o que aconteça aqui fora. Eu tenho um firme fundamento dentro de mim, e o fundamento sem nome, se chama Cristo Jesus. Eu construo minha casa sobre a rocha, e nada pode abalar a minha vida, porque me tornei inabalável quando encontrei o lugar certo para construir a minha casa. Você é imparável quando crê assim. Imparável, nada tem poder de te parar na vida. Nada. Vai precisar estar com a casa fundamentada na rocha. Porque se estiver na areia, qualquer ventinho. É verdade ou não é? Pensando nisso, eu quero falar com você rapidamente sobre as características do que a Bíblia chama de armadura de Deus. Antes de a gente entrar nisso, eu queria só te contar uma coisa, te falar uma coisa. Provavelmente, toda vez que você escutou alguém falar sobre a armadura de Deus, se é que você já escutou alguém falar sobre isso, todas as conotações são, você usa da roupa para uma batalha, sim ou não? É ou não é? Então, eu tenho uma armadura para guerrear, né? Eu tenho uma armadura para lutar, né? Só que a verdade, gente, é que a Bíblia é cheia de metáforas. O que é uma metáfora? É uma forma de explicação. Então, a armadura não significa que você tem que entrar para uma guerra, mas é uma metáfora, é Deus ensinando você a como se revestir. Então ele fala, ó, se revista da armadura de Deus. Que armadura é essa? E ele vai contar aí, nós vamos falar sobre ela aqui agora. Mas não é porque você está revestido da armadura de Deus, você vai entrar para uma guerra. Na verdade, a armadura é uma forma de Deus ensinar você como você deve se revestir. Está entendendo, sim ou não? Então, não estou dizendo aqui para você que você tem uma armadura para guerrear, porque a guerra foi vencida, sim ou não? Nós já vencemos. Nós somos completamente vitoriosos. Não é entrar para ver quem vai ganhar. Não, nós entramos sabendo que já ganhamos. Não tem nenhum tipo de... É impossível isso não acontecer. Nós já sabemos o final. Ok? Então, partindo desse princípio, nós não vamos abrir o texto. Você pode ler na sua casa, depois Efésios capítulo 5. Mas a primeira coisa que a Bíblia chama de armadura de Deus é a cinturão da verdade. Repita comigo, cinturão da verdade. Pergunto para você uma coisa. Você consegue ver meu cinto? Tem alguém vendo meu cinto aqui? Não. Mas o que faz minha calça estar presa onde está? O cinto, é ou não é? Agora, é porque você não vê que ele não existe? Sim ou não? Não. Mas te garanto uma coisa, só não estou passando vergonha aqui agora, tenho que ficar segurando minha calça porque eu estou Da mesma forma, na armadura de um soldado, na época, o cinto era algo que vinha dentro do soldado, que ninguém via que tinha, mas é o que fazia toda a roupa ficar presa nele. E a Bíblia que chama esse cinto de cinto da verdade. O que é a verdade? Cristo é a verdade, sim ou não? O fato é a verdade? Não, o que é a verdade? Cristo. Significa então que o texto está dizendo para mim e para você, vocês precisam ter um fundamento invisível que fundamenta a vida de vocês e que faz tudo estar de uma forma que você não ficará envergonhado. Por que você pode se apresentar diante de Deus hoje? Se não fosse Cristo, você não ia ter nem coragem, porque você ia ter vergonha. Lembra de Adão? Então, por que a gente não tem vergonha? Porque a gente tem um cinto que faz com que toda a nossa roupa permaneça no lugar. E esse cinto se chama Jesus Cristo. Ele é nosso cinturão, Ele é a nossa verdade, Ele é o nosso fundamento invisível. O fundamento invisível que sustenta a sua roupa é Cristo. O fundamento invisível que manda embora a sua vergonha é Cristo. Estão comigo, sim ou não? Segunda coisa que ele fala, coraça da justiça. Meu irmão, isso aqui é poderoso. Isso é poderoso. Coraça da justiça é aqui, ó, na frente, aqui no seu peito. E protege o quê? Seu coração. A coraça protege o coração. Agora escuta isso aqui, gente. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, que do seu coração está a saída para todas as coisas. Significa então, a Bíblia está te convidando a pôr uma coraça na frente do seu coração, para quê? Para que nada atinja a saída da sua vida. Que coraça é essa? Da justiça. E o que é justiça? Nós falamos isso aqui sempre, todo domingo, na verdade isso é o Evangelho. O que é a justiça?
A justiça é Deus fazer de um santo morrer como pecador, para que um pecador possa ser declarado santo. É mais ou menos assim. Enquanto o santo é declarado culpado, o culpado pode ser declarado santo. Isso é justiça. Então o que você vai pôr no seu peito? Eu sou justo. Aí vai vir uma flecha, vai querer entrar dentro de você e falar assim, é justo nada, eu sei o que você fez semana passada. Eu não me tornei justo pelo que eu tinha feito ano passado. Eu me tornei justo pelo que alguém fez por mim há 2000 anos atrás. E se eu me tornei justo pelo que alguém fez por mim há 2000 anos atrás, não é o que eu faço hoje que vai anular o que ele fez há 2000 anos atrás. Eu queria muito ter uma tela de TV em cima da sua cabeça, para mim ver o que você pensa agora. Porque eu sei o que você está pensando. Você está pensando no que você fez essa semana. Você está pensando no que você viu semana passada. Você está pensando no que você não fez semana passada. Você está pensando em alguma coisa que falta para que isso seja verdade em você. Mas eu vou te falar uma coisa. Enquanto você ainda tentar lutar por algo que falta, você não vai conseguir chegar lá. Porque eu consigo ver o grito do apóstolo Paulo. Gente, de verdade, lê Romanos 7, Romanos 8, Filipenses 3. O apóstolo Paulo em Romanos 7, ele começa a dizer como a vida dele era miserável quando ele vivia na lei. E ele começa a declarar, ele chega a dizer o seguinte: a lei fez com que eu desejasse o proibido. Mas da lei eu sou um fariseu. Ou seja, eu guardo toda a lei. O Paulo chega a dizer que quanto à lei ele era irrepreensível. E mais, ele diz assim, ó, e eu sou descendente de Benjamim. Ou seja, não tem sangue pagão na minha genética. Eu sou descendente direto de Abraão. Vou fazer só um parênteses aqui. A arqueologia acabou de liberar uma nota dizendo que existem 21 sobrenomes brasileiros que são linhagem direta de Abraão. E Azevedo está dentro deles. O judeu... Depois eu conto essa para você. Mas é verdade. Isso é verdade mesmo. Então, descendência de Abraão. Muito prazer. Brincadeira. Mas é verdade. Não, é verdade, essa nota existe. Está dentro do Museu do Judaísmo, aqui em São Paulo. Olha aqui. O que eu estava falando? Coral da Justiça. Você precisa ter isso bem definido. Isso precisa ser uma verdade no seu coração. Você não pode deixar uma outra coisa atingir você. Então o que acontece? Mais ou menos isso aqui, ó. Se não foi as suas obras que te tornou justo, não pode ser a ausência delas que te torne injusto. É lógica. É só lógica. Então você é justo pelo quê? Fala assim comigo, eu sou justo pela fé. Simplista? Não, poderoso. Já diria Steve Jobs. Steve Jobs disse que o cara mais entendido é o cara que sabe falar de coisas profundas de maneira simples. Você acha que tem alguém que entende mais de Deus? Não existe nada mais profundo que a justificação pela fé, mas não existe nada mais simples do que ela também. Porque quem crê é declarado justo. Pronto. Engraçado. Chega a parecer piada. A religião pira. Por que a religião pira? Porque o evangelho da graça é assim. O evangelho da justiça pela fé é assim. É festejo aos pecadores necessitados que eu me encaixo lá. É festejo aos doentes que eu me encaixo lá. Mas é desesperador para os que acreditam em si mesmo. Para a religião, crucifica. Para o pecador, pede para ele vir em casa. A religião fala, mata ele pelo amor de Deus. O pecador fala, você não tem um horário na minha casa hoje? Coraça da justiça, você não é justo pelo que você fez. Você não é justo pelo que você faz. Você é justo pela obediência de Cristo e ponto final. Proteja o seu coração com essa verdade. Porque se entrar setas no seu coração de que você não é justo, vai fluir o que do seu coração? A ausência de justiça. Porque todas as saídas da vida estão no coração. É simples. Muito simples. Quando não protegemos nosso coração com a verdade da justiça, viveremos por aceitação e meritocracia. O segredo do coração guardado é, presta atenção. Isso aqui, ó, eu nem tinha visto que eu tinha escrito, nem falei nos outros cultos. O segredo de guardar o coração é esse, viver um favor imerecido e uma aceitação plena. Porque é uma aceitação pela fé. É uma vida pela fé. Quando você guarda o seu coração com a justiça de Deus, você nunca vai se sentir rejeitado. Aconteça o que acontecer, você não se sente rejeitado. É engraçado que semana passada nós pregamos a mensagem do absurdo inexplicável da graça de Deus. Vocês lembram disso?
Aí essa semana no Carral, um cara, ele sofreu um acidente, não me lembro mais ou menos a idade dele, eu acho que foram 19 anos, não sei. Pelo que me lembro foi 19. Ele sofreu um acidente, ficou paraplégico e cego. Né? E aí Deus curou ele e ele anda hoje, só que ele ainda é cego. Aí ele achava um absurdo, falava, como que eu não podia andar, agora eu ando e não enxergo? O que eu faço agora? Cadê Deus? Que absurdo é esse? Aí essa semana ele foi no Carral e falou assim, semana passada Deus me curou para sempre. Porque eu nunca mais vou achar nada um absurdo perto do absurdo da cruz. Então eu não acho mais um absurdo eu ser assim, eu não ser assim. O absurdo para mim é o que Deus foi capaz de fazer com Cristo. O que é isso? É proteger seu coração. O diabo está tentando falar para ele o tempo inteiro, você quer se enganar? Você não vê. Você é limitado, cara. O diabo está querendo falar isso para ele, mas o que ele rebate? Ele fala o quê? Eu sou justo. Absurdo mesmo é um pecador como eu ser declarado justo. Absurdo mesmo é alguém como eu ter a cruz a meu favor. Absurdo mesmo é Deus ser por mim, não contra mim. Isso é um absurdo. O que você faz? Você protege seu coração, não deixa entrar seta, não vai sair seta de você. Só vai sair o que está dentro de você. O que está dentro de você? Sou amado. Ou seja, o que sai de você para as pessoas? Eu amo vocês. Simples assim. Bem prático e lógico. Próxima coisa que ele fala. Calce os pés com o evangelho. Talvez esse é um dos meus preferidos. Um dos meus versículos favoritos se tornou recentemente, talvez essa semana. Quando a Bíblia diz assim, olha, quão preciosos são os pés do que anunciam o evangelho. E agora eu vou definir para você qual é o evangelho. O evangelho não é uma mensagem que salva a humanidade pelo exemplo de Cristo, mas o evangelho é uma mensagem que salva a humanidade pelo corpo de Cristo. Porque se nós fôssemos ser salvos só pelo exemplo de Cristo, ou seja, quem seguiu o exemplo de Cristo é salvo, ninguém seria salvo aqui. Porém, como não somos salvos pelo exemplo, mas somos salvos pelas feridas, então nós acabamos de conhecer o Deus da graça mais uma vez, que não te salvou pelo exemplo de Cristo, não é a forma como Cristo viveu. O que te salva não é o Cristo viver em santidade, o que salvou você é o Cristo santo ser punido tão severamente e ter seu corpo tão rasgado para salvar alguém como você. Esse é o pé que a Bíblia diz, quão belos são os pés do que anunciam o evangelho da paz. Me lembro das palavras de Lutero que disse o seguinte, Lutero, você sabe muito bem quem é, se você não sabe, aconselho você a buscar saber quem é Lutero. Ele disse assim, por mais que tentam me convencer de que Deus é um Deus severo, quando eu percebo nas Escrituras que Ele matou seu filho por mim, eu percebo que Ele não é severo, Ele é o próprio amor. O que é isso? Quão belos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Quão belos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. A outra coisa que a Bíblia fala que nós temos que ter é o escudo da fé. Então, primeira coisa, cinto da verdade. Segunda coisa, os pés do evangelho da paz. Terceiro, couraça da justiça, guardar o nosso coração. O que eu quero falar agora, escudo da fé. O que é o escudo da fé? É simples. Fato e verdade. O que é fato? Fato é o que você vê. O que é a verdade? O que você vê em Cristo. Certo? Ok. Então o que é o escudo da fé? A sua fé está fixada nos fatos ou na verdade? Na verdade. Então o que é o escudo da fé? Mais ou menos assim, quando alguém lançar um fato para você, você vai deixar o fato entrar ou você vai lançar o escudo da fé nele? É o que Jesus fazia. Você lembra, o diabo chegava em Jesus e falava assim, Jesus, se você me adorar, eu devolvo para você a humanidade. Ele falou assim, isso é um fato, mas aqui é a minha verdade. Ó. Minha verdade é essa, só a Ele adorarás, e só a Ele prestarás culto. O que é isso? É toda vez que um fato vier, você põe uma verdade. Porque, gente, de verdade, todo dia alguém vai querer te falar um fato. Todo dia alguém vai vir com uma notícia, boa ou má. Todo dia alguma coisa vai aparecer para você que não carrega a natureza de Deus. E aí, se você não pegar o escudo da fé e dar uma verdade nele, aquilo entra em você e se torna verdade em você. Então, de repente, você é um ser humano de fatos e não um crente nascido de Deus de verdade. E eu não sei você, mas eu quero ser um crente fixado, firmado na verdade. E não alguém que vive de fatos. Vive do que vê, vive do que enxerga, vive do que sente. Vive de uma vida de arrepio, vive de uma vida de sentimento. Não, nós vivemos da fé. E a fé é a ausência do arrepio, a ausência do sentimento, a ausência da vista, mas a certeza de uma coisa, Cristo é a verdade, ponto final. Então quando vier um dardo de fato para você ou de mentira, você vai deixar entrar? Você faz o quê? Lança uma verdade.
Gente, tem uma coisa que eu faço, se você já conversou comigo uma vez, você vai perceber. A pessoa chega em mim assim, nossa, que bênção que está acontecendo na igreja. Meu Deus do céu, nossa, quanta coisa, em só um ano. Eu sempre vou olhar e falar, não, mas isso aqui é só o começo, surpreende não. Por quê? Porque se a gente deixar entrar como fato, parece que já está suficiente. Quer ver só? A psicologia afirmou que uma pessoa que entrar em dieta, depois da terceira pessoa que falar que ela emagreceu, ela vai brecar a dieta. Você começa a dieta hoje, dá uma semana e fala, nossa, emagreceu. Segunda semana, nossa, emagreceu. Terceira, nossa, emagreceu. Na quarta você não faz mais dieta. Porque seu cérebro acreditou que você está magro. É verdade, isso é psicologia. Você vai se tornar o que você crê de fato. Por isso, toda vez que vier qualquer coisa, põe a verdade na frente, pelo amor de Deus. E é engraçado que vale mesmo pro contrário. O diabo vai chegar em você e falar assim, nossa, você é tão pecador. Você fala, você acha? Você não faz ideia do que eu posso fazer pior que isso. Eu posso piorar, você não sabe da minha capacidade de piorar. Pronto, você fechou o clima ali na hora. Agora o diabo vem e fala, você é ruim, você fala, acho que eu sou, né? Não, irmão, isso é um fato, lança a verdade, eu sou justo. O diabo, é engraçado que eu fico pensando o seguinte, se ele fosse um pouquinho inteligente, ele ia parar de querer te acusar. Ou não. Mas creio que sim. Porque quanto mais ele te acusa, mais ele lembra você de que Cristo é suficiente. E é por isso que a Bíblia diz, resiste o diabo que ele foge. Por quê? Porque se enquanto ele resiste, você fala Cristo, uma hora ele não aguenta mais e vaza. É ou não é? É mais ou menos assim, ó. Ele chega em você assim, ó. Fala assim, você não é suficiente. Duas coisas você faz. Ou você fala, é verdade, eu não sou. Você fala, graças a Deus que eu não sou, porque se eu fosse, eu não precisaria de um Cristo que é suficiente. Aí fala, eu acho que eu estou prejudicando, eu estou evangelizando o Vitor. Você não merece. Você fala, graças a Deus que eu não mereço, porque se eu merecesse, eu não conheceria a palavra da minha vida. Graças de Deus. Aí ele olha para você e fala assim, você é incapaz. Você fala, graças a Deus. Ele olha para você e fala, você é fraco. Você fala, graças a Deus, diabo, que eu sou fraco, porque na minha fraqueza se aperfeiçoou o poder de Deus. E aí ele começa a perceber uma coisa, meu Deus, estou virando pastor dele? Deixa eu fugir daqui, que eu estou ajudando esse cara a ser mais crente. Eu estou ajudando esse cara a exaltar Cristo. Eu estou ajudando essa irmã a pôr Cristo mais para cima. Eu estou ajudando ela a ser mais forjada em Cristo. Eu vou embora. Mas enquanto você concorda, ele continua mandando. Só piora. Ei, para de concordar. É tudo mentira. A verdade é Cristo. Pega esse escudo da fé que você tem aí e começa a lançar a verdade. Você é doente, sou curado. Você é fraco, me fez forte. Você não merece, ele merece, mora em mim. Você é insuficiente, ele é suficiente. Graças a Deus pela minha incapacidade, porque onde eu sou incapaz, ele se faz capaz em mim. Graças a Deus que eu tenho uma igreja que eu não mereço. Por quê? Porque se eu merecesse, seria do meu tamanho. Mas como não é do meu tamanho, porque não é o que eu mereço, é do tamanho do que Cristo quer. E aí você começa, pronto, acabou. Quantos creem no que eu estou falando aqui? Penúltima coisa que ele fala, o capacete da salvação. De verdade, eu fico chateado. Todas as vezes que a gente coloca para responder pergunta na internet, alguém pergunta, eu sou salvo? De verdade, eu recebo. Deve ter recebendo exatamente, deve ter alguém digitando agora isso. Essa semana eu fiz isso, ainda sou salvo. Eu fico pensando, se a sua fé não te dá certeza nem da salvação, vai te dar certeza do quê? Se nem a salvação você tem certeza, vai ter convicção para onde? E aí essa semana eu respondi essa pergunta com outra pergunta e perguntei, olha, é o seguinte, se você acredita que você faz algo para perder, então é porque um dia você acreditou que fez algo para ganhar. Me diga, você é salvo? Faz sentido ou não faz? Espera aí, Vitor. Se eu posso fazer algo para perder, é porque primeiro eu fiz algo para ganhar. Isso significa então que se essa pessoa que fez essa pergunta para mim se sentiu salva um dia, é porque ela acreditava que estava fazendo tudo certo. Aí o dia que ela percebeu que fez errado, ela achou, Vitor, por que você acha isso tão sério? Porque salvação é o prisma do Evangelho. Se você não crê na salvação, se você não ter claramente como Deus te deu a salvação, você não vai entender como vem todas as outras coisas, porque a Bíblia diz
que da mesma forma que recebestes Cristo, andai nele. Outro texto diz que quando ele te dá Cristo, ele te dá juntamente com ele todas as coisas. Significa então, como que você ganhou a salvação? Como você ganhou a salvação? De graça? Sim ou não? Você pagou? Você pediu? Você mereceu? É uma recompensa que você merecia? Então, da mesma forma como você foi salvo, entenda, todo o resto é igual. Foi salvo sem pedir. E pela graça, todo o resto na sua vida. Deixa eu te contar. Deus ainda continua a seu favor. Porque quando Ele te deu Cristo, a Bíblia é clara, Ele te deu juntamente com Cristo todas as demais coisas. Nada te falta. Alguém perguntou para mim, Vitor, eu não posso pedir? Eu falei assim, encontre o que você não tem e peça. Encontre o que você não tem e me conta, para saber se eu tenho. Porque quando eu olho para Cristo eu percebo uma coisa, eu só preciso exaltar Ele. Enquanto eu exalto, eu percebo. Quanto mais eu exalto Cristo, mais eu percebo que nada me falta. Então a certeza de ausência, com certeza absoluta, precisa exaltar Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? E por último, para nós orarmos, a Bíblia diz, guarde a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha para mim, a espada do Espírito que é? Então, irmão, você entendeu a metáfora? Deus, ele ilustrou para você como você deve se revestir. Ele está dizendo para mim e para você, olha, tem o capacete da salvação. Pense como salvo. Você é salvo. Deus te escolheu. Pense como salvo. Segunda coisa, ele fala, põe a couraça da justiça. Vitor, você é justo, ande como justo. Terceira coisa que ele fala, ele olha e diz, Vitor, calça os sandálias, calça o seu pé com o evangelho. Aonde você for, vai com o evangelho. Aonde você for, deixa o evangelho com você. Por onde você andar, deixa o evangelho andar com você. Aí depois ele fala, agora pega a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, gente? Vamos lá. Quem que é a palavra de Deus? É Cristo a palavra de Deus. De verdade, gente, deixa eu te contar um negócio. Existem 3.000 religiões pautadas na Bíblia. E toda pessoa, de verdade, que pega a Bíblia para ler a Bíblia sem Cristo endoida. Por quê? Aqui, gente, tem milhares de autores, escritos em diversos contextos. Não, ninguém consegue entender um livro desse. Por isso que dá para montar qualquer religião. Dá para você pegar qualquer texto bíblico e fazer virar a seu favor. Ou contra alguém que você quer que seja contra. Está escrito aqui, ó, pega a adúltera e apedreja. Está escrito ou não está? Tá. É por isso que a escrita sem Cristo se torna inútil. Porque Cristo vem. E quando Cristo vem, nós aprendemos que Ele traz a imagem de Deus, a verdade sobre o Pai. Aí o que acontece? Jesus está lá escrevendo na areia, eles pegaram uma adúltera no ato sexual e traz ela até Jesus com pedra na mão. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, a lei diz apedreja. Olha que alucinação. Como que alguém sem consciência pode apedrejar alguém por um erro? Mas a lei é boa. Só que tem uma coisa. O fim da lei é Cristo. Ele olha assim para o pessoal e fala, tá bom, pode apedrejar. Quem não tem pecado. Repara, ele não anula a lei, mas ele mostra uma coisa, ninguém pode ser salvo por ela. Ele não disse não taque. Ele não disse não, isso é proibido, não, ele disse pode atacar. Só que faz o seguinte, ataca aí quem não tem pecado. Só quem não tem pecado ataca. Ele está dizendo que ninguém aqui pode ser salvo pela lei. Ele coloca o peito entre as pedras e a mulher, porque aquilo é um apontamento para a cruz, que ele colocaria o peito dele, para que todas as pedras que eu e você merecíamos receber da ira de Deus, caísse sobre ele, para que ele possa virar para você, encontrar você como aquela prostituta não, adúltera estava, sem roupa, nu, com medo da vida, falar assim, ei, eu peguei as pedras para mim. Alguém te condenou? Tampouco eu te condeno. Vai refazer a sua vida, porque eu pus o peito entre as pedras e você. Essa é a palavra de Deus, Cristo. Mantenha a palavra de Deus na sua boca. Fale Cristo, respire Cristo, exalte Cristo. Irmão, 10 minutos de conversa que Cristo não aparecer, reveja a conversa. Cristo tem que estar lá. Cristo tem que aparecer. Cristo tem que ser exaltado. Sua mente tem que ser de Cristo. Pense em Cristo. Conta a história que um dia um homem de oração,
Ele dizia assim, olha, eu não passo mais de 10 minutos orando, mas eu nunca fico 10 minutos sem orar. Poderoso. Um dia um amigo dele contou, escreveu, eu esqueci o nome desse cara, ele é bem conhecido, ele é antigo. Um amigo dele contou que ele estava andando a cavalo com esse cara, e de repente ele parou. Meu Deus, 12 minutos que eu não falo com Cristo. Cristo, eu te amo. Irmão, mantenha a sua cabeça, Cristo, por favor. Fale Cristo. Crê em Cristo, você é um ser espiritual. A natureza do homem não te define mais. As coisas que você enxerga não te definem mais. Os fatos não te definem mais. Cristo é a sua definição. Conhecer Cristo é autoconhecimento. Quando você conhece Ele, você conhece você. Meu desejo é que nessa noite, você vai para sua casa revestido dessa verdade. Capacete da salvação. Quando qualquer pensamento quiser vir, pensamento não salvo, pensamento não justificado, não remido por Cristo, você vai pensar, eu tenho o capacete da salvação na minha cabeça. Esses pensamentos não são meus, eles são mentirosos, não é verdade. Quando tentar vir uma seta bem no seu peito e falar para você assim, ó, no seu coração, você não é justo, você é pecador, você é merecedor, você vai dizer, eu tenho a couraça da justiça. Eu sou justo não pelo que faço ou deixo de fazer, eu sou justo porque Ele cumpriu toda a obra. Eu não sou justo pela minha obediência, a obediência de Cristo me faz justo. Depois, um pouco mais para frente, quando alguém quiser vir contra você, você vai pegar a espada do Espírito, que é a verdade da palavra, e vai confessar a palavra. Alguém chegou em você e falou assim, doente, você fala, sou curado. Fraco, você fala, sou forte. Ou seja, você tem palavra na boca. E você vai calçar seus pés do Evangelho da Paz, que todo lugar que você entrar, as pessoas vão pensar o seguinte, chegou aí o anunciador das boas notícias. E alguém um dia vai olhar para você, de verdade, meu desejo é que alguém um dia te olhe. Pense o seguinte a respeito de você, como é belo os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Como é bonito ver alguém falando de esperança e de Evangelho. E o Evangelho nós sabemos que é o próprio Cristo. Como é bonito alguém que olha para Cristo. E por último, faço das palavras de Davi as minhas palavras. Davi disse em Salmos 34 o seguinte, ele disse, todos aqueles que estão olhando para Ele, jamais mostrarão decepção. Jamais demonstrarão decepção. Porque tudo te vai bem? Não. Mas porque a minha vida, a minha decepção ou alegria não está nas coisas em volta de mim. Eu não sofro decepção, o meu rosto não mostra decepção porque eu estou olhando para um lugar. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu estou olhando para o alfa e para o ômega. Eu estou olhando para Ele que era, que é e que sempre será o meu Deus, o meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador, o meu amigo fiel, o meu noivo, o meu amado, o meu pastor, o meu Pai. E quando eu olho para Ele, é impossível eu andar abalado. Por isso, olhando para Ele e confiando nele, somos inabaláveis.